Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Direito. Hoje falaremos sobre o direito tributário e a responsabilidade limitada tributária. Teremos como convidado o professor Marcelo Costa. O professor é especialista em direito tributário, advogado na área empresarial e tributária e ele é presidente da OAB Subseção de Maringá. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, Vinícius. Tenho certeza que teremos uma ótima conversa sobre responsabilidade tributária hoje. O direito tributário é a área que concerne aos impostos, as taxas, as contribuições. E quando falamos de tributo, vem uma palavra na nossa cabeça. E talvez o professor ajude a esclarecer um pouco melhor, mas o que é a sonegação? Vinícius, a sonegação, de uma forma em geral, é todo aquele movimento, toda aquela ação que o contribuinte faz para, de uma forma ilícita, deixar de pagar determinado tributo. Então, toda vez que ele promove, ele oculta, ele deixa de informar ou ele adultera um documento com a finalidade de não pagar ou um imposto, uma taxa, uma contribuição, ele está falando em sonegação fiscal. E essa sonegação, ela é um crime? O que ela seria? Veja, nós temos que dividir a infração tributária. Existem infrações tributárias que constituem crimes, tá? E nós falamos também de infrações tributárias que não constituem crimes. Tá? Então, o que tipifica e cria uma grande diferença entre as duas situações é que toda aquela infração dolosa, provocada com a intenção de fraudar, de sonegar, tá? Essa, provavelmente, dependendo da situação, ela vai ter um enquadramento de um tipo criminal e, portanto, será um crime. Agora, existem outras infrações que o contribuinte comete por erros contábeis, erros operacionais. Isso gera penalidade, gera multa, gera consequências financeiras, mas não constitui um crime. Tá? Então, nós vamos falar sempre, numa sonegação, estou falando de uma infração. E essa infração, ela pode ou não ter essa intenção de levar ao erário público, a um déficit ao erário público. E assim, o simples não pagamento de um tributo é uma infração tributária? Nós já temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça bem firme sobre esse assunto. Ele diz que deixar de pagar o tributo pura e simplesmente não é uma infração à lei. É uma situação de ordem econômica. Tá? Então, se a empresa deixou de pagar um tributo realmente porque ela está em dificuldade financeira, mas dificuldade comprovada, né? Contabilmente comprovada, isso não será levado em conta para efeito de infração tributária que venha até desconstituir a personalidade jurídica da empresa e voltar-se, por exemplo, a uma responsabilidade do sócio. Tá? Então, deixar de pagar o tributo é algo que acontece no comércio por uma série de razões, e aí nós vamos ter que observar a responsabilidade que a empresa tem, que está limitada ao seu capital social. Né? Então vamos ter que observar o capital social, o que foi integralizado e saber que aquela empresa ela responde até aquela integralização. E professor, qual que é o momento que se paga o tributo? Quando você realiza um ato que ensejaria esse tributo, esse é o momento que você tem que pagar? Existe uma série de regras sobre o pagamento do tributo. Né? No mais das vezes, os fatos geradores, eles, na área comercial, por exemplo, eles são sucessivos. Né? Imagina o supermercado. A cada emissão de uma nota fiscal é uma venda de uma mercadoria. E a cada venda gera uma obrigação tributária. Mas se a cada nota fiscal tivesse que pagar o imposto correspondente àquela venda, a burocracia seria muito pior do que já é hoje. Então, como é feito dentro das atividades econômicas? Existem prazos, normalmente mensais, para esse pagamento. Tá? Então, apura-se, por exemplo, o ICMS do primeiro dia de um mês até o seu último dia e faça o seu pagamento no dia 10 do mês subsequente. E assim vai acontecer com os demais tributos incidentes numa atividade empresarial, como imposto de renda,
PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, INSS, todos eles obedecem essa formalidade. Apura-se o tributo todo em um determinado período para o pagamento de uma data pré-fixada pela lei. Então, professor, sabemos que os tributos podem ser emitidos pelo município, pelo Estado e pela União, ou outro ente ao qual ela delega sua função. Só que, e se o tributo ele é lançado e você não concorda com esse tributo, ou você entende que o valor está errado, você teria alguma forma de promover medidas para alterar isso sem que fosse necessário acionar a justiça? Ah, sim. É muito oportuna, inclusive, essa sua pergunta, Vinícius. Porque está acontecendo em Maringá agora a criação, a implantação do Conselho de Contribuintes. E esse conselho ele vem bem a calhar com essa tua pergunta. Toda vez que o município lança um tributo, ou o Estado, ou a União, seja um tributo lançado de ofício decorrência da própria lei, como um IPTU, né? Seja ele lançado através de uma fiscalização, é sempre dada a oportunidade ao contribuinte para, no prazo de 30 dias, impugnar administrativamente aquele lançamento. Ou seja, ele não concorda, ele vai levar as razões dele para a administração pública, explicando os motivos, as razões do porquê aquele tributo ele não é devido ou ele não é totalmente devido. Tá? A administração pública ela já tem um procedimento de julgamento, tá? Em primeira instância. E essa decisão de primeira instância pode ser recorrida para uma segunda instância. Hoje em Maringá, essa segunda instância ela é exercida pelo prefeito municipal com o secretário da Fazenda e o procurador-geral também do município. Então, eles fazem essa avaliação e esse julgamento. O que está sendo criado aqui em Maringá é um conselho de contribuintes, ou seja, é um conselho formado por técnicos na área tributária que, nomeados pela sociedade civil organizada, vão fazer o julgamento desses recursos em segunda instância. Daí, não mais o prefeito e o secretário da Fazenda farão o julgamento. Quem fará esse julgamento será este conselho de contribuintes que tem uma grande característica, que é imparcialidade. A grande função de ter um conselho de contribuintes no município é a conotação da imparcialidade do seu trabalho. No estado do Paraná, os processos administrativos já são julgados pelo Conselho de Contribuintes do Estado. O Estado tem esse conselho e funciona muito bem. E fala-se muito na televisão, hoje em dia, do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Este conselho é o da União Federal. Tá? Então, esse conselho da União Federal, ele vai julgar em segunda instância todos os processos administrativos cujo julgamento em primeira instância foi pela auditoria da Receita Federal. Tá? Então, sim, portanto, respondendo a tua pergunta de uma forma até bastante pontual, é totalmente defensável administrativamente os lançamentos que o contribuinte eventualmente não concorde. E vou além. Estes julgamentos têm uma qualidade técnica muito boa. Por quê? Porque esses membros desses conselhos, por serem independentes e serem especialistas na área tributária, eles julgam realmente com bastante especialidade dentro daquela proposta que foi do tributo a que ele está trabalhando. Então, o Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná julga muito questões de ICMS. Eles tornam-se grandes especialistas nessa área do ICMS. Né? E aqui em Maringá, com certeza, quando implantarmos isso, né, isso nós estamos fazendo pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito Tributário, que está levando esse regulamento para que isso seja implantado. E vamos tentar implantar esse conselho aqui em Maringá a partir de 2018. Que excelente notícia, professor, porque, afinal, só quem atua na área sabe quando pode ser um suplício atuar no judiciário, e agora temos aí um tribunal administrativo para poder rever os tributos. Uma excelente notícia. Muito bom. E aí, vamos continuar no próximo assunto, que seria a responsabilidade limitada tributária. Que já vimos que simplesmente não pagar o tributo não necessariamente decorre por uma sonegação e também não é uma infração. Só que, então,
se a empresa não responde por esse tributo, o sócio deveria arcar com o pagamento desse tributo? E se houvesse uma infração? São muitas variáveis que tem para analisarmos a responsabilidade do sócio em uma empresa de responsabilidade limitada, né? Porque a regra é, o sócio responde exclusivamente com o capital que ele integralizou na empresa. Essa é a regra geral, tá? E temos um dispositivo no nosso Código Tributário Nacional que ele diz o seguinte: toda vez que esse sócio, o administrador, o gerente, ele agir contra a lei, ou agir contra o contrato social, ou também fizer qualquer movimento contra o estatuto, enfim, ou com excesso de poder, tá? Ele vai responder pessoalmente. Veja. Então, nós temos que estabelecer qual foi a ação provocada por este sócio, por esse gestor, por esse gerente. Se aquela ação que ele promoveu, ela tem características que levam a um ato contrário à lei, ou com excesso de poder, ou contra o contrato social, ou não. Se foi uma infração simples, sem contrariar efetivamente, sem macular a lei, tá? Ele não tem responsabilidade pessoal. Agora, se ele realmente promoveu algum ato com a intenção de causar danos ao fisco, com certeza ele vai ter a responsabilidade pessoal e vai responder com o seu patrimônio. Então, geralmente, as obrigações tributárias, elas não são pessoais. Elas vão pertencer ao estabelecimento. Quando estamos falando de pessoa jurídica, sim. Não, a regra é o estabelecimento responder com o seu patrimônio. Aqui funciona como no comércio, tá? A mesma regra. Porque no comércio é assim, o comércio responde pelo seu patrimônio, né? Aquele estabelecimento, aquela sociedade, e não seus sócios. Lá no direito civil, direito comercial, você vai ter que entrar com um pedido para fazer a despersonalização da pessoa jurídica. Na parte tributária isso não é necessário. Uma vez demonstrado que houve um ato com excesso de poder ou contrário à lei, é possível de imediato pedir a inclusão do sócio no polo passivo na relação tributária. Entendido. Mas, então, se eu quisesse adquirir um comércio, um estabelecimento, a pessoa jurídica, eu estaria adquirindo também as dívidas tributárias? Aí é uma questão de sucessão, tá? A sucessão tributária, ela também tem regras especiais, né? Também, enfim, sempre com muitas regras, né? Mas se aquela pessoa que te vendeu, ela sair do negócio, você assume integralmente todas as responsabilidades pessoais que tiveram origem com fatos geradores até a venda da empresa. Agora, se aquele que te vendeu, ele continuar no negócio ou abrir um outro negócio em até 6 meses, a sua responsabilidade ela é subsidiária. Então, existem diferenças a serem analisadas também, e aí é caso a caso, né? E, professor, já que tocamos no assunto da sucessão, e se o estabelecimento, vamos supor que o diretor, o sócio, ele venha a falecer, essas dívidas deveriam ser arcadas pelos herdeiros, então? Veja, também uma questão da sucessão tributária, isso também está disposto no Código Tributário Nacional, os herdeiros, eles assumem sempre a responsabilidade tributária do de cujus. Mas tem um detalhe, a responsabilidade do herdeiro, ela limita-se ao quinhão que ele tem direito dentro da herança. Tá? Então, o herdeiro ele nunca terá responsabilidade superior àquilo que ele está recebendo como patrimônio de herança. Entendi, professor. Muito obrigado pela participação no programa. Vinícius, muito obrigado a você. Esse projeto que está sendo elaborado aqui pela Faculdade de Maringá, junto com os acadêmicos e o curso de jornalismo, é fantástico. Tenho certeza que a informação que nós estamos levando para a população, para a comunidade, ela é de importância e que vai colaborar realmente socialmente, e essa é uma das nossas funções aqui. Muito obrigado e estou à disposição sua e da faculdade por aquilo que vocês precisarem. Agradeço novamente ao professor e ficamos por aqui com o programa. Até a próxima.